Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite para você que está chegando aqui em mais um episódio do Mais que Autismo. Eu quero agradecer muito para você que chegou até a gente e já pedir, pessoal, para que você deixe um like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se inscreve no canal e, para fechar com chave de ouro aí, deixe seu comentário, que é uma forma que você tem de nos ajudar, porque aumenta o nosso engajamento, pessoal. Então, esperar aí, dá um like aí já, tá, pessoal? E para quem não me conhece, eu sou Kelly Varela, sou responsável aqui pelo Mais que Autismo, também pelo Mágicas de Mãe. Desenvolvo um trabalho de teatro terapêutico aqui em Curitiba, voltado para junção entre a parte corporal, emocional, sensorial, dentro da Neuroscience. Então, é um programa que une a questão do teatro e também da parte sensorial e do método POLI, tá? Se você quer conhecer mais sobre tudo isso que eu tô te falando aqui do teatro terapêutico, olha aqui no link que tá aqui embaixo, tá bom? E hoje eu vou falar com uma pessoa que eu encontrei há pouco tempo na internet e eu me encantei, na verdade eu fiquei muito impressionada com a história dessa pessoa, com a história de vida dele e como aquela pessoa que você, né, te inspira, é uma história inspiradora. Então, eu chamei para conversar com a gente aqui hoje o advogado, tá? O Edivaldo Gomes. E ele vai vir contar um pouquinho pra gente do trabalho dele e vamos falar também bastante aí do diagnóstico, né? Diagnóstico em adultos, como que ele vem para modificar a vida de quem recebe esse diagnóstico. Então, passar a bola aqui pro Edivaldo. Então, eu quero agradecer muito pelo Edivaldo ter aceito vir conversar com a gente. Então, primeira coisa que eu agradecer para você, Edivaldo. E aí, também pedi para você já falar quem que é o Edivaldo hoje, onde que as pessoas te encontram nas redes sociais, qual que é o seu trabalho que você desenvolve hoje. A gente vai falar um pouquinho como você chegou ao seu trabalho hoje, mas só para falar onde que te encontra já, né? Primeiramente, obrigado, Kelly, obrigado, Jardel. Uma satisfação poder trazer um pouco do que eu faço, do que é a minha paixão nessa vida, que é a comunicação. Quem quiser me encontrar, o meu Instagram é ed007p, já vamos descobrir por quê, EDI007p. E o meu celular, meu WhatsApp é 41 996 46 19 54. Então, aquilo que para mim foi um obstáculo boa parte da vida, busquei ferramentas, tentei entender e hoje eu tento traduzir e simplificar, porque a soft skill é muito importante. Dizem que as pessoas são contratadas pelas habilidades profissionais, técnicas e dispensadas pela falta de habilidade social. Uhum. E qual que é a sua profissão hoje, Edivaldo? Hoje eu sou advogado e comunicador. Faço entrevistas, palestras, treinamento de comunicação, aula de oratória. Então eu tenho a comunicação no sangue, que é o que me faz vibrar em alta frequência, digamos assim, é a minha paixão. E sou advogado de profissão. Então uma eu ganho a vida e a outra me realizo como ser humano. Que é bem comum, né? A gente que lida com essa questão da arte, eu trabalho com teatro também, né? Eu sempre falo que você se realiza nesse meio, assim, né? Ali você se sente vivo. Eu gosto da palavra chamada conatus, do Spinoza, que ele fala que é aquela vontade de viver, aquela vontade inexplicável, que por mais que seja, pode ser teu último dia, você vive como se realmente fosse o último dia. E essa paixão, eu acho que é o que nos mantém no trilho. Uhum. E aí você vem e fala pra gente, trabalho com comunicação. Então eu quero que você conte pro público um pouquinho da sua história. Quando eu te achei, eu tenho um casal de amigos que te conhece, que foi eles que me falaram de você, que é a Roberta, que trabalha comigo, e o marido dela, que é o Luiz Liz. Luiz Cláudio Liz. E aí ele falou, não, você tem que conversar com essa pessoa. Né? E aí ele me contou um pouquinho da sua história. E aí eu disse, nossa, as pessoas têm que conhecer realmente a sua história, assim, né? Então, se puder contar como que foi sua infância, como que essa questão da fala lá atrás, né? Como que era. Então eu vou até pedir licença antecipada aqui, caso eu me emocione, porque mexer no baú é sempre um desafio, né? Mas, ao contrário do que demonstro hoje, ser um homem da comunicação, a advocacia exige
que se seja um bom comunicador, acima de tudo. Eu tenho um histórico muito, eu não vou dizer triste, mas eu tive uma infância um pouco conturbada. Eu tive a verbalização muito tarde. Então, até 5 ou 6 anos, minha mãe já estava mais ou menos desistindo. Me levava para os médicos, para tudo que é lado. Eu me lembro de muitas coisas que eu falo com ela fala assim, não tem como lembrar, porque você era muito novinho, porque não faz sentido e tal. Eu falo, mas eu lembro. E daí ela fala, realmente. E eu me lembro de ter ido em vários médicos. E daí falava, teu filho, ele, infelizmente, não tem a cognição preservada, né? O que chamavam antigamente de retardo mental. E vai ser assim. Então, é o capítulo do livro que eu escrevi ali. É improvável que vá conseguir, né, trabalhar a mentalidade, vá conseguir se desenvolver, vai conseguir falar. Mas, como para Deus nada é impossível, lá pelos 6 anos eu comecei a desenvolver a fala. E para alegria da minha mãe, de um lado, e tristeza de outro, que eu não consegui ainda superar a questão de que eu sempre chamei pelo nome. Eu ainda chamo de Dona, Dona Cida. Quando ela liga para mim, ela manda mensagem e ela fala, é a Dona Cida que está falando aqui. E, enfim, eu estou trabalhando isso também, né? E daí tive muita dificuldade, segundo ela, que eu puxava ela pela mão e ficava apontando as coisas. E ela ficava brava comigo porque ela queria que eu falasse, não falava. E depois que eu comecei, muito mal, ela disse que eu não conseguia olhar para ela, então ela brigava comigo. Estou falando com você, presta atenção, olha para mim. Então tivemos essa dificuldade. E tudo que é bom pode melhorar e às vezes tudo que é ruim pode piorar. E lá pelos 9 a 10 anos, acho que 9 anos, eu apanhei na rua de um adulto que tinha problema mental. E ele, muito mais forte que eu, claro, me deixou sem os dentes. Aí tive uma perda dentária significativa e ali fui até 18 anos. Então passei a adolescência com graves problemas de dicção, de autoestima, muito bullying. Sofri. E daí eu encontrei um refúgio nos livros. Embora não soubesse ler direito, porque não consegui sair da primeira série lá com 6, 7 anos, minha mãe matriculou e depois matriculou de novo e daí fomos para outra escola. E meu irmão mais velho acho que até passou para o 2º ano, mas eu assim fui até uns 16, 17 anos. E sempre tive o sonho de ser um grande falante. Então eu olhava aquilo que as crianças e os adolescentes da minha idade não apreciavam, é o que eu gostava. Só que eu fazia uma leitura corporal, gestual. Parece que eu sentia quando a pessoa falava uma coisa, mas queria dizer outra, no sentido de que se eu olhava, se a pessoa estava triste, querendo dizer que estava bem, e eu ficava só olhando. Não pertencia a nenhuma roda, porque os meninos da minha idade representavam o bullying, a tristeza, a dor. E eu não me envolvia também, não gostava, eu acho que eu não gostava muito deles e eles não gostavam de mim. Essa é a realidade. Como diz uma frase do Bukowski, não é que eu não gosto das pessoas, é que eu prefiro que elas fiquem longe. E assim foi. Daí quem conversa ou dá alguma atenção são as pessoas mais velhas, que no caso era tio. E daí eu sempre tive essa vontade. E ficava pensando durante a minha adolescência. Acordava, tinha problema de enurese, esse nome bonito hoje, né, que é mijar na cama. Uhum. Todo dia. Me lembro, eu cresci lá em São Paulo, vim para cá com 10 anos. E até o ônibus eu carimbei quando vim para cá. Me lembro como se fosse hoje. Me lembro da música que estava tocando e quando eu acordei. Era uma situação vexatória, mas eu, sei lá, não tinha muita noção do que acontecia. Minha mãe sempre muito triste com aquilo. E daí, desde muito cedo, ter que procurar uma forma de ganhar dinheiro. A gente era em 5 irmãos. Meu pai era alcoólatra. Vez ou outra ele se ausentava por meses, anos, e depois voltava, e aquela coisa. Então ele teve que se virar. Minha mãe tinha 5, não foi fácil para ela. Mas aí lá pelos 16 anos, ali pro ano que eu ia fazer 16, 17, eu resolvi que poderia estudar. Graças a pessoas que incentivavam, essas pessoas mais velhas.
E era um tipo de um faz-tudo no lugar que eu morava. E daí via que era um menino que tinha uma capacidade física já para fazer trabalho e que não tinha boca para dizer não, porque, né, pela comunidade, pelos parentes mais próximos, era tido como uma criança com retardo mental. E quando eu lembro, hoje dói, mas na época parece que não doía. Não sei. Talvez não conseguisse captar o peso disso, né? Trabalhei em alguns lugares, lembro de um lugar que eu trabalhei acho que era, não lembro se era de servente. Daí eu comentei que um dia queria estudar, fazer uma faculdade. E daí o pessoal me chamava de doutor. Aí depois um falou, Divaldo, você não vê que estão te zoando? Que daí era, doutor, vai lá buscar o cimento, doutor, traz uma massa aqui. Mas aí o que eu acho bacana hoje, quando eu coloco a cabeça no travesseiro, é que talvez quem fez isso não acreditasse, né? E hoje sou um exemplo vivo de que há superação. Então você que é mãe, você que é pai, ou você que está no espectro, tua hora vai chegar. Fique tranquilo, vá estudando. Parece que a coisa não faz muito sentido. Eu parava, lia, eu, meu irmão mais velho, tivemos um período de catar lixo reciclável, e daí eu acredito que ele deixou uma função para mim que pode ter sido a minha salvação. Ele falou assim, ó, eu vou empurrar o carrinho, mas eu não vou pedir nada para ninguém. Você que se vire. Você pede, eu empurro o carrinho e tá tudo certo. Eu falei, tá bom. Para mim tudo tava bom. Aí parava alguém na rua, pedia alguma coisa, e ali eu fui melhorando a forma de pedir. Não era maravilhosa, mas atendia a finalidade. E ali eu já comecei a entender que a forma de se dirigir às pessoas é tão importante quanto o que se vai falar. E lá na adolescência ainda eu estudei, fiz um curso de eletricista. E daí algumas coisas me chamavam a atenção, que era, quando eu era menor, eu comecei a lembrar que eu prestava mais atenção no timbre da voz. Se minha mãe estava bem, se ela estava triste. Por algum motivo eu não dava o feedback visual para ela. E aquilo virou, sei lá, uma obsessão. E eu comecei a estudar, ler, e assim foi. Daí me alfabetizei, então, lá pelos 16 ou 17 eu fiz aquele exame de equivalência aqui em Curitiba. Aí eliminei de primeira a quarta série. Aí depois fiz o supletivo de quinta a oitava, passou um tempo, e eu fiz mais algumas provas, tempo que tinha o EJA, CBJ. Uhum. Acho que ainda existe, né? Acho que ainda existe. E daí foi meu histórico de estudo, 2 anos e alguns meses. E eu pensava que, mas ali, pela prefeitura, isso aí, qualquer um, né? Alguma coisa era pelo Estado, acho que o exame de equivalência. Eu falei, qualquer um. E alguns amigos me incentivavam, por que você não faz um concurso? Por que você não faz isso? Você já lá pelos 20, alguma coisa. Mas eu não tinha muita fé, muita esperança. Eu falei assim, não tem condição. Sempre me achei o pato feio, né? Um pouco burro, pensava assim. Se minha família está falando e meus amigos, não é possível que... Os amigos, entre aspas, né? E no fim acabei que lá pelos 20 alguma coisa, tive um acidente complicado. E é engraçado, daí algumas coisas me chamaram a atenção, porque aos 5 e poucos, 6 anos, a ausência da fala. Depois que eu comecei, o que era bom, o que estava ruim piorou, com um incidente na rua. Aí depois terminei o ensino médio, fiz alguns concursos, fui aprovado, daí me acidentei de moto. E até fiquei pensando um tempo depois, falei, nós temos 206 ossos no corpo e eu quebrei justamente a região da face. Tenho 7 parafusos no rosto, quebrei a mandíbula e os côndilos. Aí eu comecei a pensar, Deus tem algum propósito muito forte e tem a ver com a minha comunicação, não é possível. Aí eu comecei a fazer curso de oratória, que tive problema de dicção. Eu falei, vamos ver aqui. E daí fiz 1, fiz 2, fiz 3, foi aparecendo, fui fazendo, foi melhorando. E depois tive outra curiosidade. Eu falei, mas o falar somente não é o suficiente. Isso é a superestrutura da fala. Mas e a infraestrutura, que é de ordem neurológica? Aí comecei a estudar. Comecei com obras de PNL, psicanálise, e fui lendo, e desde adolescente eu aprendi a ler, aprendi sozinho, e ali foi. E parece que em algum momento
aquilo tudo começou a fazer sentido. Tudo que eu tinha lido. Eu lembrei, muitos anos depois, eu li na adolescência o livro do Franz Kafka, A Metamorfose. Eu lembrei de boa parte desse livro na faculdade, foi o que deu start na minha monografia, que eu falei sobre o sistema penitenciário do Brasil, em que as pessoas podem estar de bem e, de repente, por alguma situação, pode acordar dentro de uma cela sendo alimentado pela fresta e metamorfoseado no Sansa Gregor. E assim foi, sempre uma vida um pouco mais reclusa. Eu me lembro hoje coisas que fazem sentido, que quando tinha alguma coisa eu ia, tentava ir antes das pessoas, tentava sair antes das pessoas. Alguns familiares brigavam porque eu não dava tchau. Mas assim, a gente viu, de repente já não viu mais, o que foi, e ficavam cobrando, e eu também não gostava de falar sobre. Aí eu fazia de conta que não estava entendendo aquilo ali, saía, porque talvez não estivesse entendendo mesmo, né? Ficava pensando, se alguém estiver na minha frente conversando e de repente for embora, não sei se eu vou ficar triste, de repente eu vou ficar feliz de ficar sozinho, né? E a gente oferece aquilo que a gente gosta. Então eu gostava disso, minha mãe acabou dando espaço. E parece que as coisas têm uma forma de acontecer, então éramos em 5 irmãos, mas como eu tinha essa questão de fazer um xixi na cama, eu também, eles não se juntavam comigo, nem eu com eles. Sempre era algum canto isolado da casa. E por algum motivo eu não sentia que aquilo era ruim. E você falou do direito, né? Mas até esse meu colega, ele fez educação física, o Luiz, e disse que te conheceu na faculdade de educação física. Foi isso, né? Como Isso. que você foi para educação física e você foi para o direito? Então, olha só, ali na casa dos 18, eu não sei, talvez uma atonia muscular, alguma coisa que pode ser uma característica do espectro, porque eu trabalhava em serviço pesado, tinha uma boa força, digamos assim, mas não tinha uma boa postura. E daí um dia um namorado, uma prima, não sei em que circunstância lá, ele me abordou e daí falou que eu estava meio torto, que eu andava esquisito e que minha barriga estava mole, sei lá, um monte de coisa. Daí eu falei para ele, cara, você manja desses negócios, né? E o que dá para fazer para ficar menos ruim? Aí hoje eu sei que ele estava querendo, né, zoar, como dizem, né? Mas eu não captei aquilo. Daí, quando ele falou, aí eu falei assim, tá, e tem como fazer alguma coisa? E ele também, hoje eu vejo que estava até pior, né? Aí ele falou assim, tem que fazer um esporte, ir para academia, não sei o quê. Daí eu fiquei com aquilo na cabeça. Não tinha condição na ocasião. Eu falei, mas eu vou fazer isso, academia, que legal. Aí comecei a ir para academia. Aí lá eu gostei do esporte, porque a musculação se faz sozinho, né? Não depende de regra, e joga aqui, joga lá, e receber a instrução. Aí eu comecei a fazer a musculação, gostei. Aí tinha um outro colega que falou assim, cara, você gosta de academia, por que não faz educação física? Eu falei, educação física, rapaz, eu acho que o negócio é legal, não tinha dinheiro, né? Mas eu fui lá e fiz, é tão engraçado que eu falei para minha mãe, falei, dona Cida, eu vou fazer educação física. O que é isso, educação física? Eu falei, ela falou, né, perguntou se era algum esporte. Eu falei assim, não, educação física é o curso para dar aula de educação física. Ela ficou até brava comigo, falou, você é estranho mesmo, nada tá bom para você, sei lá. Ela me zoou ainda, eu falei, mas tá bom. Daí comecei a fazer, não fui até o final naquela ocasião, por condições alheias à minha vontade, mas lá nós fizemos um júri simulado com o professor André Capraro. E daí lá eu tinha uma função e fiz bem. Porque daí eu invoquei um personagem que eles me deram, e parece que aquela terceirização foi boa. Daí aquilo ficou na minha cabeça martelando, e como eu sempre... Só que eu jamais imaginei que um dia seria advogado, faria júri e tal. Eu tinha vontade. Mas a condição era tão distante que, sei lá, de repente parece que começou a... E aquilo me encantou, e eu fiquei naquilo. Aí eu lia e lia. Falei, meu Deus, é muito legal. Daí como eu não consegui terminar a faculdade naquela ocasião, 2003, 2004, por aí, mas foi quando coincidiu de eu fazer alguns concursos. E daí eu fui aprovado em alguns concursos. Foi o ano que eu me acidentei, quase morri, perdi uns 30% do meu corpo, do peso corporal. Fiquei muito... Tive que amarrar
arcada superior na inferior, e daí fiquei só no caldinho por cerca de 2 meses. Aquilo ali foi o Armagedon, como diz. Mas eu sempre estava ali lendo e tudo mais. Então eu estudei 2 anos e pouquinho, aí depois comecei a fazer a faculdade de Direito. E lá no 2005, aí perdi 2 anos em função do concurso que eu tinha feito. No segundo ano da faculdade eu consegui bolsa. No primeiro ano, teve várias ocasiões que eu andava 20 quilômetros, 10 para ir, 10 para voltar a pé. E aquele calor no lombo, aquela chuva. E como eu tinha dificuldade com a escrita, eu não copiava. Aí na faculdade me colocaram o apelido de osmose. E assim foi. E fiquei lá. Alguns amigos, algumas pessoas falaram assim: Divaldo, você não escreve, a hora que você vai ver, o primeiro ano é tranquilo, o segundo vai dar ruim. Mas não é que as pessoas também não entendiam, talvez eu não soubesse explicar, né? Que eu tinha essa dificuldade, se eu fosse prestar atenção, a mão um pouco dura, eu escrevia aquelas letras, faz um risco para cima, faz um risco para baixo, meu Deus do céu, não conseguia, nem que eu quisesse. E daí eu percebi que o meu canal auditivo, o meu córtex auditivo é o que eu tenho de mais interessante no aprendizado. E daí eu fiquei pensando, se você for no cinema assistir o filme inteiro, é mais fácil me explicar do que se for no cinema levar um caderno e ficar copiando o filme inteiro, né? Eu falei, não faz muito sentido para mim. E assim foi. E daí falava, ó, no terceiro ano é pior do que o segundo, no quarto, enfim, fiz a faculdade 5 anos, praticamente o tempo todo dormindo, porque daí eu comecei a trabalhar nos presídios e ficava à noite, ia estudar de manhã e tem foto minha lá, o pessoal me zoando, batendo foto, estava dormindo lá. Mas por algum motivo eu acordava e conseguia entender a matéria. Tanto que no 9º período fui aprovado na primeira fase da OAB, na primeira tentativa, e última, e única, deu certo. E daí quando eu comecei o 10º período eu já passei na segunda fase. E ali eu entendi que a comunicação era importante. Durante a faculdade eu fui buscando entender alguns conceitos e sobre postura, essa soft skill. Os primeiros ternos eu comprei no Brechop, era maior que eu, tinha que ajustar e tudo mais. Só que eu também descobri uma coisa interessante, que o terno mantém você alinhado. Aí eu comecei a adotar quando era importante na minha vida, colocar um blazer, um paletó. Tanto é que às vezes está um calor terrível, eu tô lá, com a camisa fechada até em cima de gravata. Porque isso me dá uma formatação, senão a gente tem uma tendência sei lá, de repente você vai relaxando muito. E isso para o ambiente de trabalho, para o ambiente formal, não é tão interessante, né? E lá na faculdade, na última prova de Direito Empresarial, mandar um abraço, todo dia eu penso que tenho que ligar para o professor, agradecer, professor William Carvalho, professor de Direito Empresarial, um baita de um profissional. Ele falou assim, Edivaldo, eu tenho 2 clientes que eu quero lhe repassar. Ele falou assim, você já passou na prova da OAB, a faculdade está finalizando já, e janeiro é recesso, então lá por fevereiro você já vai estar com as credenciais no bolso aí. E eu vou te passar porque ele era um homem que... Ele é muito religioso e eram 2 processos que envolvia questão familiar, guarda e tudo mais. Ele falou assim, eu não me sinto à vontade, não é o que eu gosto de fazer, então vou te passar. E ali eu recuperei, segundo meus cálculos, 87, alguma coisa por cento da faculdade que eu gastei durante os 5 anos. Aí me chamou a atenção, eu falei, caraca, a postura, a forma. E eu sempre fui muito literal, até meus irmãos, hoje eu paro e lembro, que eu costumo dizer onde que fica a rua 15 de novembro de 1889. Eles ficavam brincando comigo, porque tudo parece que eu tinha que falar e eu ficava bravo ainda se não conseguisse falar até o final. E é interessante, porque a vida foi me surpreendendo de maneira positiva. Minha mãe, a dona Cida, um grande abraço, nunca deixou de acreditar. E daí eu tive algumas conversas bem delicadas com ela nesse sentido, porque o ser humano ele tem uma tendência a querer já justificar. E parece que não é o interesse maior, não é a informação real. Parece que o interesse maior é na sociabilidade, de não assumir que é assim, que é assado. Então parece que sempre está tendo uma mitigação da informação. E eu falei, dona Cida, não estou
te cobrando, eu estou perguntando, porque algumas coisas eu quero encaixar na mente. E essas informações ninguém melhor do que a senhora para me repassar. E daí foi, mas eu consegui tirar algumas informações da infância com os familiares e com ela. E foi muito gratificante, porque hoje eu já não me sinto mais tão perdido. Eu me sentia desencaixado. Vamos lá. Daí falava, tem música ao vivo. Eu pensava, meu Deus do céu, vou, mas demora. E meu irmão era músico, e tocou, e quantas vezes ele ia tocar em casa, fazia aquele churrasco, eu sumia, me escondia lá, porque, nossa, hoje eu sei, eu vou num lugar que tem barulho, eu tenho que enfrentar as situações, eu coloco lá um papelzinho na orelha, eu aprendi a lidar comigo, eu me lembro quando era menino, todo mundo saía de casa, nos episódios em que tinha TV em casa, eu escutava música clássica, e ficava lá, né? Eu me lembro de pendular, minha mãe era muito severa com relação a ela, chamava de micagem, qualquer coisa que a gente fazia diferente. Então a gente estava sempre se policiando. E ela, meus irmãos ainda contavam para ela, meu apelido de casa, Pola. Pola estava fazendo isso, estava fazendo aquilo, meu Deus do céu. E antigamente o couro comia, né? Não tinha muito perdão não, né? E até outra era outra cultura de tudo, na verdade, né? Tudo. Se a gente for pensar, né? Ela sozinha, praticamente, com 5 filhos. A gente não tinha as informações, os médicos não tinham as informações que hoje a gente tem sobre autismo, né? E aí eu quero entrar nesse ponto, assim. Como que você chegou ao mundo do autismo? Como que você se deparou com essa palavra na sua vida mesmo, né? Porque muitas coisas que você fala, o público que está aqui provavelmente já tem identificado, né? Com relação ao autismo. Mas quando a gente está vivendo e ninguém à nossa volta entende aquilo, sabe nomear, porque era isso. 30, 40 anos atrás, 20 anos atrás, eu costumo dizer. A gente não tinha informação como a gente tem hoje, né, Edivaldo? Então, como que veio o autismo? Em que fase da sua vida ele apareceu, assim, que você disse, agora eu nomeei tudo isso que acontecia na minha vida, né? Então, interessante, porque aí eu me senti um pouco sobrecarregado aqui na região de Curitiba. Estava já trabalhando na advocacia, tinha feito alguns júris, eu não queria ir para a área criminal, mas no fim eu trabalhei na Secretaria da Justiça do Paraná, então tinha clientes que era mais do que clientes. E eu acho que essa questão da gente pôr o coração no que está fazendo, se sentir vinculado, comprometido, me fazia ter. Eu trabalhava no intuito de ter menos casos, mas trabalhava como se fosse a família, aguerrido, ia atrás. E aquilo parecia a roda do rato. Eu trabalhava, ia, voltava. Eu estava dormindo 3, 4 horas por noite, enquanto era só eu, estava tudo bem. Daí tive meu filho, o Frederico, que está com 9 anos. E daí ele veio, a gente ia no shopping, daqui a pouco ele entrava numa loja, assim, andava, contornava todas as gôndolas, você tinha que sair lá do outro lado. E daí, às vezes ele ligava ali o troço e ficava com a mão. E a gente, normal, tá escutando uma música ali, eu nunca tinha parado para pensar sobre essas questões. Aí, de repente, um colega falou que o filho dele, fazendo, salvo engano, medicina, daí foi diagnosticado, que ele tinha lá algumas dificuldades sociais, e quando se ausentou da família, a coisa pesou um pouco, daí... Mas, mesmo assim, eu ainda não tinha traçado um paralelo. Aí, a escola que ele estudava aqui, ele ficava das 7 da manhã até as 19 horas. Aí tinha um soninho, tinha uma coisa, tinha outra. E a gente não tinha notado, ou talvez faz de conta que não notou, né? É difícil o pai e a mãe. Eu tenho uma outra visão que a gente sempre fala, assim, que quando a gente é neurodivergente, nós, os pais, muitos comportamentos que a gente vê na criança, a gente identifica como normais dentro daquilo, né? Porque pra gente é normal. Porque a gente também é neurodivergente, a gente também age de maneiras diferentes do que a maior parte da população. Então a gente não enxerga aquilo como algo fora do comum. Fora do comum. Porque muitos comportamentos a gente tem, e a gente nem se dá conta que tem. Nem se dá conta. Entende? Então a dinâmica, às vezes, daquela família, quando não tem outros filhos, quando não tem outras crianças perto, costuma ser
passar desapercebido por isso, não é por falta de ficar observando, não, é porque para você aquilo é realmente parte da sua rotina. É. E eu acredito que tenha sido mais ou menos nesse sentido, porque daí a gente olhava, mas é normal. E depois, aí comecei a ser cobrado na escola. Nossa, chegou períodos em que era todo dia. Até que ele foi suspenso da escola. Menino com 7 anos, suspenso. E vinha por comportamentos ou por... Comportamento, daí qual que era a reclamação? Eu falei assim, ele sai andando aí sem propósito, não olha para ninguém, ele não obedece, a gente está falando, parece que ele está olhando lá no teto e sai andando por dentro da sala. Ele era período integral, ele não come, ele não bebe, ele não faz nada, ele não copia, às vezes vai copiar, demora uma eternidade, fica ali sozinho, e às vezes fica brabo e joga tudo, porque às vezes não consegue. Eu falei assim, o que eu posso dizer? Na escola foi daí para pior, eu não consegui sair da primeira série até os 16. Né? O que eu vou falar? Né? Qual a vivência? Às vezes abandonava, às vezes ia e não desenvolvia. Enfim, e daí eu fiquei pensando com meus botões, assim, eu e a mãe dele às vezes conversamos por bilhete dentro de casa, né? Eu já falei para ela quando a gente começou a namorar que se ela quisesse me fazer alguma pergunta de manhã, que me desse a opção de balançar a cabeça de sim e não me fizesse perguntas abertas. Só que daí chegou no momento que foi, então, aplicada essa suspensão para ele, e eu não sei se os professores tiveram uma cautela de não querer falar que tinha alguma suspeita, mas daí eu falei, vamos ter que trocar de escola, vamos ter que fazer um acompanhamento. Aí começamos a fazer o acompanhamento, aí veio lá o espectro, né? Ele tem umas dificuldades, ele tem isso, tem aquilo, e daí a psicóloga, uma pessoa, uma profissional, acima da média, extremamente apaixonada pelo que faz, tem um marido que é diagnosticado no espectro, então ela sabe bem, ela falou assim, Edivaldo, a grande questão não é como está hoje somente, porque ainda está contornável, ainda é criança, não está no mercado de trabalho, mas se não cuidar isso desenvolve comorbidades e pode agravar a situação. Então tem que cuidar. Nossa, daí a gente começou, teve semana que era terapia de segunda a sábado. E daí muito daquilo que eu ouvia, me doía, eu falava, meu Deus, eu não consegui enxergar isso, eu não consegui. E daí ela falou, e como é que era a infância de vocês? Dos pais, né? Eu falei, olha, eu tive a verbalização lá depois dos 6. Daí ela falou assim, daí eu mostrei foto lá que eu tenho, que tô com o olhar no além, tá eu, meus irmãos e eu tô lá. Aí a primeira, tudo bem, é coincidência, mas daí tinha mais uma lá. Daí eu perguntei pra minha mãe, comecei a investigar com ela se era isso, aquilo, aquilo outro. Ela falou que sim. E daí chegamos à conclusão. Daí ela falou, Edivaldo, olha, eu não sei como, mas você está no espectro nível 2 de suporte. E a comorbidade, que é o TDAH, hiperatividade e o toque. E uma suspeita, eu não investiguei, né? Passei lá pelo psiquiatra, ele receitou alguns remédios, consegui de maneira pessoal, pela minha vivência, controlar o horário de sono, alimentação. Então hoje eu já tenho uma trava que me acompanha há muitos anos, que é comer depois do meio-dia. Qualquer coisa que eu me ofereça, parece que é uma coisa, eu tenho que olhar no relógio. E eu tinha outra mania feia, que era cheirar a comida dos outros. Tinha uma trava na maionese, tinha um monte de coisa. Daí, e é muito desproporcional, porque você olha só ignorar e ir embora, né? Mas tinha época que era olhar alguma coisa ali no contexto e não... Acabava o dia, acabava a festa, acabava tudo. E eu achava estranho, mas queria justificar aquilo de ordem lógica, né? Mas é por causa disso, por causa daquilo, mas depois eu comecei a pensar que parece que tem coisa que não faz sentido. E daí quando era, como eu disse, quando era só comigo, tudo bem, mas daqui a pouco eu vi e falei, meu filho vai passar por esse calvário. Meu Deus do céu, e daqui a pouco reprova aqui, daqui a pouco ali, e daqui a pouco os coleguinhas estão chamando do que me chamavam lá. Eu falei, eu não quero isso para ele, né? Daí comecei a aderir a essas terapias, ele vai lá e faz. A gente mora na praia, para esse moleque ir na areia, meu Deus do céu, eu tinha que arrastar.
Para chegar na água, assim, a gente pensa, é frescura, ainda mais as gerações mais antigas, a minha, por exemplo, a gente tinha mania de achar que tudo era frescura porque a gente foi criado dessa maneira, né? E são 5 filhos, eu tive que pedir na rua, então, em alguns momentos ali, eu tinha alguma trava com relação à comida, mas a minha fome não era uma fome comum, era uma fome de quem estava pedindo para comer. E daí que nasceu a minha palestra, que é chamado, que eu falar os 7 P's da comunicação, em que os 2 P's iniciais são a palavra bíblica, a passagem bíblica que diz pão e palavra. Que eu costumo dizer que o pão que eu pedi e ganhei naquele dia me alimentou aquele dia. As palavras de algumas pessoas, bem poucas, as palavras de incentivo me alimentam até hoje. E eu me sinto nessa obrigação de levar esse testemunho de vida, porque agora com o lançamento do livro eu estive lá com os familiares, alguns primos que são 5, 10 anos de diferença. E daí eu fui tirar um serviço deles, como a gente diz, né? Fui perguntar, daí alguns falaram, primo, Deus é bom. A gente até os 10, 12, 14 anos tinha que você não ia sair do lugar, que você seria um andarilho, que você fosse preso por alguma coisa, porque a tua distinção das coisas era muito... a gente chamava antigamente, desculpa falar, agora se pede desculpa, né? Desculpa falar, mas a gente tinha você como um retardado e que não ia ter jeito. Só quem acreditava em você era 3 tios, um por parte de pai e 2 por parte de mãe. Um, que Deus o tenha, já foi meu tio Nico, um grande homem, tio Zé, que esse final de ano disse que vem visitar a irmã dele, a dona Cida, e o outro também já é falecido, hoje eu estava com outro tio que é irmão dele, falou, Zé Alves falava, esse menino é diferente, mas a hora que embalar, vai que é uma uva. E assim foi, eu não sei se por indução deles falaram também, aquela coisa fica batendo na cabeça, né? Não posso decepcionar, não posso decepcionar. E para mim foi uma surpresa, né? E como eu disse, e tá lá, passei lá pelo psiquiatra, me deu remédio, eu fiz essa autorregulação, porque ainda consta lá que há suspeita de DEI. Isso eu não vou falar, né? O pessoal que é do circuitos que tem familiares já sabem. Então, é triste. Você toma um soco no estômago. É triste por um lado, mas por outro é libertador. Daí agora eu já sei. Agora eu lembro do... Como é que é o nome? Speak, alguma coisa que... Meu Deus do céu. Eu viajo. É uma mão no volante, a outra eu fico na cabeça. É uma coisa... Aqui no livro tem alguns relatos ali. Foi sofrido. Essa autorregulação, ainda mais quando você é cerceado, a família fica ali... para com isso e para com aquilo, explodia. E eu até, perto dos 20 anos, tinha surtos, já quebrei muita coisa em casa, era terrível. Arranquei um dente com um alicate numa dessas crises. Foi terrível. E aí, quando as pessoas perguntam, né, qual a importância de você ter um diagnóstico na vida adulta, né? Eu acho que em qualquer momento da vida da pessoa é fundamental. Porque a partir do diagnóstico você entende o seu principalmente a avaliação neuropsicológica, ela serve para te mostrar como está o teu funcionamento. E o que você precisa, quais são as ferramentas que você vai precisar para te ajudar a melhorar o seu caminho, a sua vida, qualidade de vida mesmo, né? E aí quando você fala toda a sua história, a gente vai... Hoje é fácil, a gente tem informação, né? Hoje a gente entende que isso faz parte do autismo. E que muitas das coisas que você passou, uma criança hoje provavelmente não vai passar porque ela tem a terapia adequada, porque ela tem o suporte das pessoas ao redor dela. Muito humanizado, né? É muito mais humanizado. E aí... E também a gente não pode esquecer, né, Edivaldo? A gente vive num país que realmente as pessoas... a falta de dinheiro cerca a gente de muita coisa, né? E de ter essa oportunidade de conseguir um diagnóstico, de conseguir uma terapia, de tudo isso, assim. E aí também, para trazer, né, da dona Cida, assim, que eu sempre falo, pai e mãe é aquele que, de modo geral, não desiste de você, né? Sim. E que te aceita e que... No meu caso foi só a mãe.
Tem ali no geralmente livro. pai e mãe, né? Mas só a mãe. Tem pai No Brasil que, é mais a mãe mesmo, né? não, tem pai que olha, né? Será que eu vou enfrentar isso? Tem muitos hoje que abandonam, Fogem, né? É. Fogem. A É gente triste. sabe que quando se depara com uma criança com qualquer tipo de demanda diferente do que estava se do normal, né? esperando, muitos fogem. Pode. Abandonam a mulher ali, tipo. Então, e é como se fosse consertar um carro. Você chega, se você passa o scanner e identifica qual que é a situação, qual que é o problema, no caso do carro, você troca a peça. No caso do ser humano, você tem que melhorar a própria peça, né? Então, você já sabe qual que é o norte. Às vezes tem pessoas que estão vivendo com aquele fardo, com aquele peso, e a questão, principalmente do espectro, que te faz ficar um pouco recluso, cada vez que você fica mais recluso, você vai ampliando aquela tua intolerância a pessoas, a barulhos e tudo mais. E uma coisa que eu identifiquei, que é até o que eu trabalho nos treinamentos sobre comunicação, mas é interessante porque parece que muitas pessoas ainda não pegaram a dimensão em que eu trago ali as questões neurológicas da comunicação, em que eu divido tudo em 3. Então a gente tem fome. A fome da necessidade, porque o corpo realmente quer e precisa. A fome do desejo, que é aquele que te remete a uma comida afetiva, que lembra a infância, que lembra familiar e tudo mais. E aquela fome da razão, que é aquela que você vai comer aquilo que te faz bem efetivamente. E quando a gente come com uma dessas fomes somente, a gente tem uma tendência a não comer da maneira correta. Aí eu vou comer só porque eu estou com fome? Vou comer só porque é a comida que eu gosto? Então, isso eu trago porque a gente sabe que muitas mães, muitas famílias sofrem com a seletividade alimentar. Meu filho é extremamente restrito, dependendo do lugar não vai, arroz, feijão e um ovo mexido. Arroz, feijão, ovo mexido. E a gente foi ampliando, porque quando era pequenininho, comeu de tudo, de repente não comia mais nada, era só caldinho de feijão. Aí com o tempo a gente foi fazendo essa abordagem. Cheguei na minha mãe uma vez, eu vi que ele já ia dar uma freada, eu me antecipei. Falei, filho, ele já tinha me ajudado bastante em casa. Falei, você vai ajudar o pai a fazer a comida? Daí, tirei a dona Cida meio de lado, já estava quase pronto. Mas eu introduzi ele naquela conversa, ele ajudou a fazer, para a gente pegar lá o princípio da não contradição, porque se é ele que está fazendo, não tem como ele dizer não. E daí ele aderiu, foi lá, fez e comeu igual muito grande, mas é difícil, a gente tem um certo trabalho e tem que ter um certo traquejo. E é bem legal, voltando ali falar, né, da questão da frescura, né, que é esses rótulos que a gente... Eu falo que a criança, desde pequena, ela já é rotulada por qualquer coisa que ela faça. O fato de ela ser criança, expressar de uma forma natural aquilo que ela sente, vai ser rotulada de alguma coisa, né? E aí as pessoas têm essa dificuldade de entender que a seletividade alimentar não é frescura. É uma coisa muito séria, muito séria. E não é assim só dizer coma. Não, que bom que fosse, né? Porque muita gente diz, não, você tem que deixar com passar fome. Você tem que deixar... Não tem que fazer ele ter fome para poder comer ou obrigar ele a comer tudo. Gente, não vai resolver. Não. É uma questão de você ir achando estratégias e trabalhando mesmo com a criança no dia a dia. E sem essa... Que a gente também, como pai, às vezes acaba tendo uma ansiedade para que dê resultado, né? Para que fale logo, para que escreva logo, para que... E não é assim. Não. Né? Tem o processo para esse cérebro entender, para ele aprender. Eu sempre... Agora, eu penso que temos que sempre estar jogando as chaves para dentro da criança. Porque as portas do aprendizado, do conhecimento, do interesse, será aberta de dentro para fora. E eu costumo dizer que tem muitas pessoas que são exemplares, são aplicadas, estudiosas, etc. Mas, normalmente, é a pessoa típica estendendo a cama da atípica. Então, às vezes, a coisa fica um pouco incongruente. E, claro, que tem excelentes profissionais, eu sou feliz de ter encontrado esses, e que a gente agora está conseguindo encontrar. No judiciário tem neurodivergente,
grande abraço lá pro Alexandre Moraes da Rosa. Eu conheci, estou para levar um livro para ele. Uma pessoa espetacular, também teve um diagnóstico tardio. Ele conseguiu entender alguns poréns da vida. Eu acredito que é tirar um fardo. Então, se tem dúvida, vá. Tem um monte de gente que está falando assim, é porque é frescura e tal. Ou seja, eu, pessoa, Edivaldo, mijei na cama por frescura, até 17 anos. Fui reprovando na primeira série vários anos também por frescura. Não faz sentido, mas as pessoas, algumas têm que te invalidar para se sentir bem. E isso vai ter em qualquer lugar. E elas tendem a normalizar porque nós somos seres sociais. E daí quando alguém conta alguma dor, o outro quer ter uma dor equivalente, né? Fala assim, eu não passei por isso, mas passei por aquilo. Não, nós temos que ter o ouvido acolhedor. Quando você estiver contando a tua história, eu tenho que ouvir, aquele momento é o teu momento de me contar. E eu sempre comento, na questão profissional, que se a pessoa está te dando quebra-cabeça, para ela entrar naqueles contextos de vida sofrido, ela está fazendo muita força. Daí ela está te entregando as pecinhas do quebra-cabeça, uma por uma, está criando um contexto, ela está engolindo emoções negativas e fazendo força para aquilo. Daí quando você vai lá e interrompe a pessoa, ou invalida o que ela está te falando, é como se ela te entregasse peças faltantes. Como é que você vai montar o quebra-cabeça se você não pegou todas as peças? Porque você fez um julgamento. Porque você fez uma disputa. Porque a pessoa está falando e você está ansioso e já quer falar no lugar dela. Não. A gente tem que desacelerar. Tem que ir cada um no seu tempo. Quem está envolvido nessas questões ou em outras questões, porque todo mundo tem os seus problemas para resolverem, nós temos que pensar em todas as possibilidades, nós temos que ter um ambiente acolhedor. Quando está esperando um filho, a gente não cria toda uma atmosfera de acolhimento, de experiência boa, cores claras e tudo mais. Nós temos que fazer isso para os nossos filhos. Não podemos desistir, porque se os pais, de repente, deixarem, o que será? E às vezes a gente está ansioso, quer, mas vai lá, vai conversando, acolhe, diz o quão especial é aquele filho, o quão importante ele é na tua vida, o que mudou, o que se espera, que se Deus quiser uma hora nós vamos conseguir. Minha mãe é uma pessoa que nunca entrou numa escola, mas ela é uma pessoa iluminada, ela conseguiu criar 5 filhos com um pulso firme, porque ela teve que assumir as rédeas, e hoje ela é muito orgulhosa de todos, porque ela sabe que todos procuraram o caminho do bem, e que o que importa é isso, você tem que buscar a felicidade, a contemplação. E filho é isso, é a gente dar o melhor, ir além, não desistir, e claro, sempre exigir que dê um passo a mais, porque a gente não pode entrar na zona de conforto, né? Será que se eu tivesse recebido o diagnóstico quando eu era jovem ainda, a família teria conseguido conduzir pelo melhor caminho naquela situação? Se tivesse me internado, me lembro, foram vários e vários dias minha mãe passear comigo. Ela dizia que era um passeio. Daí eu perguntei para ela, falei assim, por que passeava tanto comigo assim? Ela falou assim, não, levava tanto no médico. Ela falou assim, é normal a mãe levar os filhos no médico. Eu falei assim, mas por que? Sempre estava algum problema. Eu falei assim, mas eu era doente quando eu era criança? Daí ela começou a engolir no seco, né? Eu falei assim, não é, eu não estou te cobrando nada, só estou querendo entender, lembra disso, daquilo? Ela falou assim, você era diferente. E realmente, ela tentou internar, por sorte dela e minha, que não conseguiu, porque não ofereciam, foi quando começou aquela onda de diminuir os manicômios e tudo mais, então alguns médicos, eu lembro que eram palavras acolhedoras, leva, vai, foi ali que eu ouvi o improvável. É improvável que evolua pelo que a gente tem de experiência, mas é filho, você não pode desistir e cuidar dele, né? Preparar, porque os outros vão crescer, a senhora tem 5. E esse, talvez, a senhora tenha que cuidar um pouco mais. E, enfim, essas coisas aí que eu prefiro não dizer. E aí, Edivaldo, também a importância de a gente realmente conseguir se comunicar bem, né? Que aí você vem com o seu trabalho. Porque dentro do espectro
dentro do espectro, assim, é muito difícil para a maior parte dos autistas conseguir entender o que o outro quer, conseguir entender o contexto daquela situação. Isso que você falou de apanhar na rua, eu conheço autistas que já apanharam muitas vezes, porque eles não entenderam o contexto das situações e se meteram em confusões por causa disso. E aí as pessoas não entendem que eles, tipo, que é na ingenuidade que eles estão fazendo aquelas questões, assim. Então se metem em situações muito difíceis, no ambiente de trabalho, nos relacionamentos, porque a sua esposa aceitou se comunicar. Isso é até legal, né? Eu tenho um vídeo aqui no canal que é como dicas para namorar com uma pessoa dentro do espectro. Porque muitos as pessoas que não estão no espectro não vão entender. Por que tem que se comunicar só dizer sim ou não? Será que... Então, várias questões que se eu souber falar pro outro, explicar de uma forma que, olha, não tem nada contra você, né? Porque muitas vezes a pessoa leva contra ela, tipo, uma situação, né? Então, como isso é importante para todas as esferas da vida, não só para a questão do ambiente de trabalho. Para tudo, né? Para tudo. Então, para um amigo, para família, para você pedir uma informação, para qualquer coisa, né? Eu brinco com meu filho lá, é legal, porque a gente conta as piadas que só eu e ele entende, né? Daí eu falo para ele, filho, eu vou te contar uma piada. Aí eu conto a piada, ele acha engraçado. Aí quando eu não aviso, aí eu conto alguma coisa, ele olha para mim assim, isso é piada, pai? Assim é. Aí ele abre o sorriso. É muito engraçado. Ontem eu coloquei no meu story o rinoceronte e o rinoceronte. Eu estava conversando de rinoceronte, né? Eu falei, rinoceronte? Nasceu ontem, Fred? Ele olhou para mim, ou nasceu hoje? Aí eu fui lá, peguei 2 rinocerontes, coloquei um, que era o rinoceronte, e o outro que era o adulto rinoceronte, né? E daí é esse tipo de coisa que a gente se diverte, a gente faz a lição e tudo mais, ele vai bem. Eu ia bem nas exatas, estava mostrando para ele ontem, achei lá meu histórico, 10, 9,8 em matemática, porque ali não cabe muita exceção, é aquilo, né? Uhum. Então eu com aquilo é uma beleza, só que as pessoas não são lógicas. Tem até uma frase que diz, o mal do profissional é querer tratar com lógica seres emocionais. E nós somos seres emocionais, essas pistas são importantes. Uma vez eu lembro que eu estava vendendo algodão doce, eu tinha uns 11 anos, lá em Pinhais, e tem a linha do trem. E eu fui tão tonto que tinha uns adolescentes vindo atrás de mim, mas estava longe, e lá tinha o trem que passava. Aí eu atravessei, aí fiquei olhando por baixo do trem ali, porque na minha cabeça que eles estavam acelerados ali, porque eles queriam comprar o algodão. No fim eu tomei uns tapas na orelha e perdi o algodão. E o dinheiro que eu tinha... mas fazer o quê? Se é hoje, né, a gente sabendo como o mundo está, instruído, faz não dê margem, mas na época é muito tonto, né? Como dizia o Lencar, né? Vai ser tonto, né? Vai ser amigo do Zorro, mas faz parte da vida, né? E tudo é aprendizado. E eu falo que eu sou hoje a soma de tudo que passei até ontem, né? Então, se não fosse esses estímulos, talvez estivesse melhor, talvez estivesse pior. Não tem como saber, né? Então, como diz, a tudo dá graça. Sim. E como que você trabalha a questão das suas palestras, você dá curso de comunicação hoje, que é? Eu tenho uns colegas que eu comecei a falar sobre isso e eles acharam interessante. Então, já é uma observação que eu fazia de criança, que eu ficava percebendo. Então, olha só, você imagina aquela sopa de letrinha. Já fez aquela sopa de letrinha para as crianças? A gente comia. Bom, eu ficava escutando as pessoas falarem e eu ficava estranhando aquilo ali, que parece que dói o ouvido da gente. Quando pega aqueles elementos de ligação e tenta encaixar uma frase na outra. Esse troço. Eu ficava pensando, mas por que esticar tanto esse troço? Será que não lembra o que vai falar? Não sabe o que vai falar? Aí depois vai descobrindo que é o nervosismo. Aí quando eu comecei a fazer os cursos, eu queria entender. Eu até comento com o pessoal, quando você vai no shopping, você olha, tudo que está ao alcance dos teus olhos é chamado de superestrutura. Aquilo que você não vê é a infraestrutura. Fios enterrados, canos, e a fundação e tudo mais. Então, para se falar bem, você tem a infraestrutura da fala.
que é ter noção de como você verbaliza. E a palavra, ela tem 3... Se tiver algum problema, eu explico, se tiver algum problema tem que procurar uma fono. Agora, se é um falante que fala bem em casa, fala bem com a família, é só trazer consciência para isso e entender que no início a gente tem automaticamente algumas questões, um driver já, que a hora que você vê pessoas estranhas, uma câmera na tua frente, você vai dar uma travadinha. Essa travadinha é o teu corpo entrando em modo de alerta. Uhum. Então a gente vai receber lá uma descarga de adrenalina, de cortisol, porque você desconhece o ambiente, o corpo ele te prepara, se você tiver que fugir ou que enfrentar a situação. Aí você vai dissipando aquilo e depois você vai falando. Aí eu digo que tem a voz, ela tem tamanho. Engraçado. Tudo é trino, então ela tem 3 tamanhos. E ela tem 3 tamanhos de energia, 3 tamanhos em comprimento. Então quando você está brava com alguém da tua família, você tem uma tendência de falar o nome da pessoa. E se estiver muito bravo, você fala o nome completo ainda. E isso, psicologicamente, é uma forma de criar um distanciamento do interlocutor. E quando você está falando com o filho, com o marido, você tem uma tendência a diminuir conforme a intimidade. Você está bem, você pega o amor e diminui para amor só. E quando a gente... Então nós temos a fala instrumental, que é usada fora. Em outros países, até os países principalmente os mais frios, se chama a pessoa pelo sobrenome, fora de casa. Só quem tem culturalmente o direito de falar o nome da pessoa, que seria algo íntimo, é a família ou amigos próximos. E eu comecei a estudar toda essa questão. Então, quando a gente fala e quer tirar o peso da fala, você tem uma tendência de falar com a ponta da boca, da metade da boca para fora. Então, você vai falar com uma criança, com um animal de estimação, você fala tirando a energia acústica da fala. E quando você quer dar uma autoridade, alguma coisa, um ar de formalidade, você tem uma tendência a trazer a voz mais profunda da garganta. Então eu trago essas questões para a pessoa que trabalha, ela, sei lá, isso se aplica em tudo. E daí fui estudando a frequência em hertz, a quantidade de decibéis, que é a densidade dessa voz, qual que é a frequência normalmente da voz infantil, da voz feminina, da voz masculina, qual a importância disso no tímpano de quem está ouvindo, qual a importância lá na cóclea, onde que cada som é absorvido, se é na base da cóclea ou mais em cima, e como isso faz a pessoa se sentir. E daí trouxe também algumas questões lá da PNL, de postura, quando você está com o rosto assim, está assado, quando projeta a testa, quando eleva o queixo, estado de tensão, porque eu peguei muito dessas coisas e usei no júri. E eu tenho algumas situações assim que me surpreenderam de maneira fantástica. Eu ia para uma linha, daí eu falei, não, hoje eu vou trabalhar dessa forma. E, nossa, foi tudo aquilo que eu tinha estudado quase metade da vida, tentando entender de maneira cartesiana o funcionamento da mente, porque as pessoas estão dando sinais o tempo todo. E eu, por não captar isso lá, e por ter apanhado na rua mais de uma vez, por essa mesma circunstância, criei talvez um hiperfoco nisso. Tentar entender. E daí eu trago essas questões que parecem muito distantes, mas eu consigo esmiuçar e trazer para o pessoal. A crista de onda, vale de onda, a rarefação de onda, como é que isso atinge o tímpano, onde que ela é percebida, o que que isso implica, como é que é o feedback visual. E daí são coisas que eu trago do dia a dia. Você vai lá perto do micro-ondas uma vez. Ele não fez barulho, ele não acendeu a luz, não te deu feedback. O que você pensa? Está estragado. Então, eu trago essa situação. Daí eu falo da comunicação ping-pong, das pecinhas do quebra-cabeça, quando você usa a tua voz para chancelar aquilo que o teu corpo já demonstrou com relação à postura. E por isso é o 7P da comunicação, que é a palestra normalmente que vai de 40 minutos até 4 horas. Então, as pessoas que querem aprender o porquê elas fazem o que fazem, e daí eu trago essas 3 situações. Eu falo, se você está sobre a predominância do instinto de sobrevivência, estado de necessidade, e isso é tão interessante que eu estou estudando a teoria polivagal, não sei se você já ouviu falar, e ela trabalha em 3 também, que a base é o nervo vago.
E aí a gente tem o ventral, que é quando a gente tá bem. Então a gente tá tranquilo e consegue se comunicar. Aí tem o parasimpático, que é quando você está em luta e fuga. Então teu corpo está se preparando. Então nesse momento você não tá percebendo as coisas como elas realmente são. Por quê? Porque eu tenho que me defender ou eu tenho que fugir daquela situação que está sendo aversiva para mim. E no dorsal é o instinto de sobrevivência. Então eu só sobrevivo. Então eu me fecho em mim. E aí você falando tem muito a ver, assim, tipo... Não, e é interessante, porque daí eu trago assim, ó, eu pego lá os opostos. Quando a gente atribui vivacidade, vida, a alegria e tudo mais, a gente está associando a claridade. Tanto que a gente fala que tem as trevas, né? E quando a gente recebe uma iluminação e veio a luz. Então, quando a criança nasce, vem a luz. E no falecimento, normalmente, né, as questões são tratadas como com cores escuras, etc., aquela coisa pesada. Aí eu trago por que a gente tem a percepção de que o preto emagrece, mas eu trago pela perspectiva da neurologia. Porque o teu cérebro está o tempo todo criando significado para a realidade que às vezes não é a realidade que ele interpreta. Aí eu trago lá que os filmes são rodados em 24 FPS, porque a partir de 16, a nossa visão é como se fosse uma preguiça de eu interpretar página por página ali, foto por foto, vira o filme. Cria uma fluidez. É igual observar o trem passando. Passa um vagão, 2, 3, a hora que ele atingir uma velocidade X, ele vai virar uma cor só. Cinza ou marrom. E é isso. Aí eu falo, quando você usa claro, quando você usa escuro, quando você não sobrepõe cores, que a gente faz o escaneamento do pé até a cabeça, o teu olho passa mais tempo observando aquilo, então ele dá a impressão de que é mais delgado, mais alongado. E essa trinitude, digamos assim, ela vem em pistas da retórica aristotélica, patos, etos e logos, onde cada parte perceberia, então, uma situação dessa, cada estado de ânimo. O id, o ego e o superego, onde o id é o instinto de sobrevivência. Então, se você quer falar, tudo aquilo que você aprendeu está racional, você tem que concatenar ideia, tem que juntar informação, criar contexto, etc. Está numa região que, para chegar, você precisa dissipar o cortisol, caso ele tenha aparecido. Então, por isso que a gente vê muitos políticos e pessoas fazendo uma introdução, uma abertura. Na verdade, ele está dando um sinal para o cérebro dele que ele está sob controle, que ele não corre nenhum risco, para ele conseguir acessar a emoção ou a razão, porque ele sai do instinto de sobrevivência. E tudo isso é legal porque a gente vai trazendo coisas do dia a dia. Você sabia por que isso é isso? E a minha curiosidade, eu falo que o meu campo de pesquisa é o porquê o ser humano faz o que ele faz. Então você faz por 3 vias. Você faz por uma via muito rápida, que é estado de necessidade. E isso está contemplado, inclusive, na lei. Porque quando está em estado de necessidade, o luta ou fuga é legítima defesa. É o mata ou morre. E se tiver dentro dessa circunstância, você está isento de pena. Se você cometer algum crime sob forte emoção, de relevante valor social, etc., você tem um desconto na pena. E quando é feito de maneira premeditada, que você está com o córtex, né, o racional envolvido, premeditou, orquestrou, tudo mais, está contando com uma impunidade, porque não vai deixar pista, você tem a qualificadora. Piora a tua pena. Ou seja, quando a gente atualizou a legislação, que ela já vem de outros códigos, Código de Manu, de Hammurabi, etc., são legislações muito antigas, alguém já tinha essa visão. E isso vem até hoje. Daí lá no tempo não é tanto tempo assim, mas Freud foi lá dentro da observação que ele fez, ele viu que a gente tem 3 estados de ânimo, que é o id, o ego e o superego, onde um deles é o mediador, que nós poderíamos atribuir aí a questão da sociabilidade, do sistema límbico, que ele fala também, que ele pega, que já é uma ideia de um outro pensador, que diz o seguinte: todo mundo está disposto a abrir mão de parte da racionalidade em troca de proteção e pertencimento da massa.
E daí nada está escondido. Quando você vai no jogo, por exemplo, um jogo de futebol, e você coloca aquela camiseta, você não é mais o indivíduo Kelly. Porque você colocou o uniforme, ou seja, você faz parte daquela turma. E ali não interessa muito quem está certo e quem está errado, porque todo mundo tem a mesma direção. E isso me chamava a atenção, porque em muitos períodos da infância eu ficava analisando, falava, mas não faz sentido isso. Por que as pessoas estão fazendo? Mas falou isso, falou aquilo, e eu via que era incongruente. Pegava lá, nós fomos lá na casa do fulano, e eu tinha mania, até ainda. Às vezes eu chego num lugar, eu fico contando cadeira, eu conto lâmpada, dou uma distraída e fico ali, quando eu vejo, eu estou viajando, né? E daí tinha lá 27 pessoas. Aí daqui a pouco eu escutava alguém falar assim, nossa, você não foi lá, rapaz, estava muito bom, tinha umas 50 pessoas. Eu falava, 50? Eu contei 27. E aquilo para mim, eu falava, mas será que ele se enganou? Será que eu não vi todo mundo? E daí eu vi que, na verdade, é que tem hora que ele está querendo dar uma ênfase pelo volume, e outra hora ele quer... Ah, tinha meia dúzia de pessoas. Eu falei, mas meia dúzia não, né? Eu contei, tinha 27. E daí eu tinha essas ideias. Sempre ficava ali. Daí dá a impressão de que você é lerdo. Porque você não está interessado no que eles estão falando ali. Ninguém trabalha de graça. E se o cérebro divergente não está produzindo ali uma ocitocina, alguma coisa para interação, para ele está um fardo, né? E a gente quer levar o filho. Não, tem que ir, tem que ir. Não, você tem que trabalhar essa situação. Porque senão fica difícil. A gente não gosta de muitas situações. Daí a gente quer obrigar que as crianças, sem elas captarem, entenderem ou verem necessidade disso, aí fica difícil. A gente que eu falo, muitas pessoas ainda tratam a criança como se ela não tivesse vontade, ou se ela não tivesse pensamento, ou se ela não entendesse situações. E ela entende, mas ela precisa que expliquem, muitas vezes. A gente precisa ser a pessoa que vai fazer o meio de campo ali para que ela entenda o contexto das coisas. E não precisa ser criança neurodivergente, né? Qualquer criança. Porque muitas vezes hoje eu recebo comentários assim de mas ela não entende o que eu falo, ou ela faz birra, ou ela faz... Cara, e você tá falando com a criança daquela idade? Porque cada vez mais eu vejo que a criança é cobrada a ter comportamentos que já estão lá além da idade dela. E você tá conversando, você tá olhando e dizendo, filho, é assim. Ou se você diz um não, você tá explicando por que você tá dando esse não. Então, várias questões assim que a criança ela precisa entender mesmo, né? E se a gente tá falando de um neurodivergente, então, mesmo a gente vai falar assim, só a criança, não, o adolescente também precisa entender, o adulto também precisa entender, porque às vezes a gente precisa desse suporte que é tão básico assim, que é alguém se comunicar com você de forma respeitosa, eu acho que é essa palavra, assim, e não ter preguiça, no caso de vou ter que explicar de novo isso pra ele. Isso. Sabe? Olha, isso me magoou. Vou ter que falar de novo isso. Isso me magoava muito, porque às vezes você não compreendeu, você pergunta pela segunda, terceira vez, a pessoa briga com você ou muda o tom, e por mais que eu não entendesse que era uma bronca, mas eu percebia que a palavra, por isso que eu fui decodificar tudo isso, que a palavra fica maior ou fica menor. Assim, Edivaldo Gomes, eu já falei, não sei o quê. Daí eu pensava, tá bravo comigo? Porque eu não sei, só estou perguntando porque eu não entendi. Mas aí, hoje, eu tento fazer diferente, eu tento compreender, e por isso que eu faço a busca toda. Primeiro, busquei para me entender, e depois, porque agora eu tenho que cuidar do meu filho e tudo mais. E daí eu vejo que ele, às vezes, tem alguma dificuldade. Uma vez eu entrei numa loja com meu filho mais velho, aí estava lá, no shopping, era Shopping Total. Todos os itens por R$29,90. Daí ele pegou e falou para mim, pai, vamos comprar essa televisão? Porque ele já não era tão pequenininho, tinha 12, 13. É tudo R$29,90, tá muito barato. Aí eu falei, mas isso aí não deve fazer parte, né, filho? Mas eu fiquei pensando, às vezes a gente tem muito disso, né? E não consegue perceber. E como às vezes demora para cair a ficha da criança, deveria a gente ter paciência, explicar, trazer o contexto. Eu hoje explico para o meu filho. E eu falo, quando você dá uma bronca na criança, é como se ela tivesse alguns neurônios que fosse um exército.
Ela vai escalar aquele exército para se defender de você. Aí você vai lá e aumenta a energia, aumenta a pressão, é ação e reação. Quanto mais você força, mais ele se protege. Eu falo, você tem que fazer a abordagem lateral. Você tem que vir pelas laterais, tem que colocar aquilo dentro do contexto, tem que explicar. E tem que fazer gerar alguma recompensa mental para a criança de estar reforçando o comportamento que você deseja. O que um treinador, agente treinador do FBI, fala que é a atribuição equivocada. Então a criança ela tá com dificuldade, mas quando ela foi, teve o auge. Quando ela teve o auge lá com o coleguinha numa festinha e tal, não sei o quê, e ela falou, vamos embora, vai embora. Por quê? Ela tá ela já está começando a baixar aquela recompensa, aquela energia boa que ela estava sentindo, ela não está sentindo mais. Ou você identificar a hora que deu o auge, você pega e vai. Porque daí ela tem essa atribuição equivocada de que quando ela está fazendo tal coisa, ela tem essa sensação de bem-estar. Mas normalmente o pai e a mãe vai lá e fica até a finaleira e a criança está agoniada. Ai, ela embora, não sei o quê, não sei o quê. Ou seja, qual a experiência que ela vai levar para casa? De que toda vez que ela sai, o pai e a mãe dão uma canseira. E o tempo para nós não é o mesmo tempo para eles. Embora eles corram, se divirtam, mas daqui a pouco ele está lá jogado para a tabela. Qual que é a graça dele estar ali? Imagine nós que somos adultos, estamos lá. Acabou, nós não temos mais nada que nos segure ali, nós estamos lá, esperando alguém para poder ir embora. Tirar a autonomia da criança. Isso é triste, porque daí ela começa a se sentir invalidada, porque nada do que ela fala é acatado, ela não vai falar mais, e daí ela começa a ficar cada vez mais introspectiva. E eu falei da sopa de letrinhas, porque isso é extremamente importante. Imagine uma mãozadinha só, um punhado de sopa de letrinhas e 5 litros de água. Quando o pai ou a mãe começa a ser repetitivo com a criança, é como se estivesse colocando água e água e água. A informação já foi dada, a criança já ouviu. Ela não teve tempo de assimilar. E você está apertando, está apertando, está apertando. Não faz sentido. Tem que achar uma outra abordagem. Não pode achar que não escutou. Porque tem coisa que eu ouvi várias vezes, não respondi, mas não esqueci. Eu ouvi, e mesmo assim, agora eu lembro que às vezes tomava lá uma correção física, uma correção, e falava, você vai continuar fazendo isso? Eu nem estava entendendo nada, só estava balançando a cabeça. Porque às vezes a abordagem foi inadequada, então a gente tem que ficar muito atento a isso, de não invalidar o que a criança está falando, porque cada vez que você invalida o que ela fala, ela tem uma tendência de falar menos. E depois a gente, porque não responde, mas toda vez que vai se comunicar é pressão. Quem gosta de sentir pressão? Imagina você estar num trabalho, daí alguém vem e faz a pressão. E o detalhe, a gente sabe que no trabalho precisa sustentar a família, tem compromisso. Agora a criança tem um compromisso. Qual que é o compromisso dela de falar contigo? Nenhum. Se ela não se sentir à vontade para falar com o pai e com a mãe, vai se sentir à vontade de falar com quem? E aí gera um afastamento grande, geralmente, que vai para a adolescência, depois vai lá para a vida adulta, né? Se você não tem essa coisa de interagir mesmo com o seu filho. Porque as diferenças é uma geração diferente. Eu sempre falo, tenta lembrar de você quando estava nessa fase, né? Porque a gente às vezes esquece que foi criança, ou esquece que foi adolescente, e cobra uma atitude que o filho tem um amadurecimento surreal, assim. De repente, como é que é aquela... De repente 30, tem um filme, né? De repente 30. Então, é isso, né? Porque a criança sentindo que tem o apoio do pai ou da mãe, ela tem uma tendência a se abrir. Eu me lembro de um episódio até hoje, em que minha mãe, a dona Cida, ela era um aniversário, não sei se de 5 ou 6 anos. Não me lembro de ter respondido nada para ela, ter agradecido. Mas ela falou, me lembro como se fosse hoje. Tinha um pão sovado, uma margarina. Daí ela pediu desculpa pela situação de pouca condição, de parcas condições. Falou, filho, a mãe comprou esse bolo. Aliás, eu odeio esse bolo, esse pão. Eu não gosto de pão sovado. E não é por isso, mas eu não gosto. Daí ela falou assim, a mãe não tem condição de comprar um bolo, mas o dinheiro que eu tinha, eu comprei esse pão. Ela adora esse pão. E esse é o nosso bolo de aniversário. Faz de conta que é o teu bolo preferido. Nós não vamos cantar parabéns, porque só tá nós dois aqui, mas fecha o olho e imagina que nós estamos fazendo uma festa aqui.
E daí eu me lembro, fechei o olho, daí ela cortou, passou uma margarina e me entregou na mão. Foi o melhor aniversário da minha vida. Porque de lá pra cá eu acho que eu fiz mais um só, porque eu tinha medo de fazer uma festa ou de descobrirem minha data de aniversário e ficarem me abraçando. De ter que abraçar. Até hoje, eu dou assim, a gente encosta, aquela coisa assim, como é que faz? Que coisa engraçada, né? Mas eu acho que essa coisa de abraçar também, eu trabalho o teatro com adultos também, só que geralmente com adulto é atendimento individual, assim, então a gente trabalha eu e a pessoa. E aí eu tava trabalhando questão de abraço, e é muito comum o adulto também não conseguir abraçar. E aí como que a gente acha meios, então, pra estar ali, pra você ficar no meio termo, né? Eu não quero me sentir invadido, mas também não quero que a pessoa... Porque muitas vezes a pessoa se sente... Que vem aquilo, né? O outro acha sempre que é por conta... Que é algo contra ele. Não entende. Se sente magoado. Então, aí a gente... Com uma das alunas, a gente falou... Então, você vai fazer assim, ó. Tipo, bem... Né? Tipo, a forma que ela achou, assim. Porque ela falou... Não quero, eu não vejo sentido. Eu só abraço minha mãe. E meu sobrinho. Os únicos que eu consigo abraçar. Os outros eu dou tchau, dou a mão. Tá ótimo. E tá ótimo, assim. Só que é um caminho de a gente mostrar pro outro que existem outras formas também de se colocar. Não é só uma forma que você demonstra carinho, respeito pelos outros, né? Não é só pelo abraço. Não, tem muitos, né? E a gente, às vezes, as pessoas normais querem, normalmente, não as pessoas normais, as pessoas no geral... Às vezes força as crianças, vai lá, dá um abraço no tio. Aquela tia que você nunca viu na vida. Tem uns que vão, tem outros que não vão. E eu até quero pedir meus amigos aqui a compreensão, porque eu tenho alguns amigos, às vezes eu deixo no vácuo, às vezes, vai lá em casa, às vezes não sei o quê. Olha, eu me esforço bastante. Tem uns que eu fico anos. O meu filho mais velho, eu pegava ele lá na casa da mãe dele, na época, e levava, a gente andava 16 quilômetros de carro, olhando pelo retrovisor. De vez em quando eu olhava para ele olhava para mim. Olhava para ele olhava para mim. Sem trocar uma palavra. Daí chegava em casa, minha mãe falava: Max, a avó comprou um presente para você. Aí demorava assim um segundinho. Tá bom, vó. Obrigado. Mas você não quer ver, não sei o que. Depois eu olho. Eram umas coisas. Ela falou: meu Deus, tá igual teu pai. Eu falei: olha, filho, não sei não, hein? Se der uma investigada aí, porque quando tá chorando a cara é uma, quando tá rindo a cara é a mesma, e quando tá feliz parece que é tudo igual, né? E não é que... Então é difícil. Daí eu vejo hoje que os poucos amigos que eu tenho que conseguiram entender são pessoas muito iluminadas, né? Porque eu não sei se eu me daria bem com alguém parecido comigo. Porque daí é um pêndulo. Ou tá falando demais sobre quantos frames por segundo capta o olhar de uma abelha em pleno voo, velocidade, né? Ou tá quieto. Não tem aquela interação porque ninguém quer pensar num churrasco, numa interação. Todo mundo quer se divertir. Eu até falo que nessas interações não importa muito o que você está falando. O importante é ele sentir o teu timbre, tocando a coca, né? E daí um fala no lugar do outro, parece jogo de truco, parece uma disputa, não parece? E eu não consigo entender bem. Aí eu me perco, porque todo mundo fala e ninguém ouve. Mas é o jeito da madeira, né? A comunicação é uma coisa que a gente precisa... tem que ter realmente essa dedicação para entender, eu falo, né? Tem que ter essa dedicação para entender as nuances, principalmente as nuances, para você... Tanto a nuance da voz, quanto dessa expressão facial, quanto para você entender as atitudes que aquela pessoa está tendo, né? E, Edivaldo, você falou bastante do livro. Como que... Onde que as pessoas acham o livro? Olha, esse livro tem Depois eu vou deixar ali para... Livraria da Vila. Eu acredito que no site da própria livraria. Eu tenho alguns já encomendados aqui em Curitiba, Santa Catarina. E já pedi a remessa, agora no final do ano, não sei se eles vão conseguir me entregar com pouco tempo ou muito tempo, eu já pedi faz alguns dias. E ele é um livro em coautoria, tem profissionais da área, tem médicos, psicólogos,
pesquisadores aí da questão do TEA. É uma obra dedicada a isso. Eu achei extremamente importante, traz muita luz para o tema, desmistifica muita coisa e a gente consegue, como diz aí, construir pontes e trazer esse acolhimento. E para você que está ouvindo, não invalide. Às vezes um colega, um amigo está falando, eu sei que socialmente temos o hábito de querer trazer uma equivalência, que é uma troca. A comunicação é uma troca, eu entendi isso, a duras penas, né? Mas às vezes ele confiou em você, você é um amigo mais próximo e ele está abrindo o coração. Aconteceu comigo, eu estou já com esse diagnóstico há algum tempo e eu trago alguma pista, trago alguma informação para ver, porque infelizmente a sociedade julga muito. Poucos entendem, muitos julgam. E é triste quando faz esse julgamento, porque eu já vivi praticamente 50 anos com esse julgamento, de que não entendeu. E as pessoas são assim. Quando você... Eu aprendi com o meu escritório, quando eu não fechei o primeiro contrato, eu pensei que o problema era de quem tinha ido lá me procurar e não tinha entendido. Aí quando eu não atendi, o segundo também não fechou, eu falei, não, mas eu tenho que buscar informação, porque de repente o problema não é com o cliente, o problema é comigo. E daí eu fui tentar entender mais um pouco e fui fazendo. Inclusive fiz uma imersão chamada Harvard Business e hoje eu entendi muitas coisas que eu percebo que o mercado usa contra nós. Colocar escassez, colocar uma pressão para você poder tomar a decisão. E por que fazem isso? Porque sabe que você não toma a melhor decisão se estiver acelerado ou ansioso. Porque a gente é sujeito que quer sempre. O cérebro da gente trabalha com o sistema de recompensa. Ele sempre acha que tem que ganhar alguma coisa. Isso é uma questão já inata. E a sociedade te acelera, você tem dificuldade de tomar decisões racionais e elas são normalmente no âmbito emocional. E como o neurodivergente tem uma tendência a raciocinar sobre quase tudo, dá a impressão de que ele está lento. Não é que ele está lento, ele está buscando a lógica naquilo. Então, dificilmente as coisas me comovem. Eu falo, olha, quem que pagaria R$30 numa long neck ali no mercadinho próximo de casa? Ninguém. Mas associa isso a uma emoção, a um pertencimento, a um barzinho, bota um atrás do outro, diminui a proxêmica e coloca uma espécie de uma escassez. Que o número de vaga, ou bilhete, não sei o quê, ele vai. Você pega e tem fila. Sexta-feira à noite, todo mundo pedindo para a aula terminar antes, com mestres e doutores que estudaram a vida toda, e está pedindo uma saideira na madruga e pagando R$30 numa long neck. Então, a gente sabe como é que o mercado funciona. E como isso afeta menos as pessoas que pensam fora da caixinha ou dentro da caixinha, a gente tem uma tendência a achar que a pessoa é mais lerda e... Não, é só o jeito. Quando você começa a entender e aproximar, né? Porque um tem que esticar a mão de cá e o outro esticar de lá. E aí a coisa começa a fazer um pouco mais de sentido. Então, temos que ficar sempre atento e estar sempre disposto a estender a mão, entender as pessoas, ouvir com um pouco mais de interesse, se interessar de fato pela história dos amigos e não criar uma disputa de um fala isso, outro fala aquilo e parece que vira o muro das lamentações. Né? Eu ficaria eu ficaria horas aqui conversando com você. Agradecer muito assim mesmo por tudo que você veio falar pra gente. Dá pra gente tirar dessa conversa que a gente pode tirar vários temas para outros podcasts, assim, né? E te pedir agora, Edivaldo, assim, pra você deixar uma última mensagem mesmo pro público, né, que tá te vendo, que tá te conhecendo, tanto para pais ou para pessoas que estão ali mesmo na busca também pelo diagnóstico. A gente recebe muitas pessoas aqui que estão nesse processo mesmo, né, de procurar, de aceitação, de entender quem elas são mesmo, né? Uma coisa que eu trouxe, que era uma curiosidade da infância, eu acho muito importante trazer isso para as pessoas. Quando eu trabalhava, pegava lá o lixo reciclável, que eu aprendi a ler, eu fui trazendo algumas informações. Eu me lembro de ter visto um livro, um texto que dizia que as pessoas bem-sucedidas nessa vida tinham que ter as características que têm os heróis dos filmes, ou até mesmo os vilões.
E daí elencava várias características. Uma delas é que, se vocês repararem, tem um padrão nos filmes de que aqueles que estão sendo subjugados, por assim dizer, eles estão sempre acelerados e eles têm a voz mais estridente, ou seja, tem uma frequência maior em hertz e uma quantidade menor de energia sonora medida em decibéis. Então eu fui até atrás disso, como eu sou da área técnica lá da infância, da juventude, eu fui buscar essas métricas. Então lá tem esse, hoje chama de hack mental. Então as pessoas, quando têm uma frequência muito alta, elas estão jogando um sinal para o teu subconsciente de urgência. Por isso que a voz da criança é bem fininha e a mãe parece que escuta antes do pai. Já deve ter acontecido ali, ele escuta, pula por cima, vai lá, pega, e você não escutou, amor? Ele escutou, mas o cérebro dele processou de maneira diferente, porque levou para uma outra região do cérebro. E isso é uma questão. Daí eu ficava pensando, por que as pessoas fazem o que elas fazem? Aí eu fui estudar sobre o porquê que o passarinho, quando dorme, ele tem um horário para dormir, um horário para acordar, e ele não cai da árvore. Aí eu fui lá ver como que era a anatomia dos tendões da perninha do passarinho. E daí fui lá na neurologia do passarinho e vi que ele tem como se fosse um fotossensor, e nós também temos, embora o mercado não queira que usemos. Então a gente tem um disparo de cortisol pela manhã, com a claridade, para você poder se coçar, como diz, né? Aí os animais na floresta, aquele que é presa, tem que levantar e correr, porque senão ele vira a refeição. E o que é o predador tem que levantar e correr, porque senão ele fica sem a refeição. E quando vai caindo a luz, a gente vai produzindo então a melatonina. Aí depois eu entendi, porque eu queria saber por que eu fiz xixi na cama durante tantos anos. É porque eu estava sempre em hipervigilância, quando desconectava, dormia porque já não tinha mais reserva nenhuma. E aquilo ali criava uma falta de comunicação entre a glândula suprarrenal e o hormônio que relaxa a bexiga durante a noite. E tudo isso eu fui entendendo e fui trazendo para a minha vida. Daí eu pensei que tinha episódios que eu não queria sair de casa e tinha episódios que eu saía. E monitorei que quando eu estava em estado de necessidade, quando eu estava com fome, quando eu estava alguma coisa era mais pulsante. E a partir daquele momento que eu tomei consciência, eu comecei a fazer longos períodos sem comer. Inicialmente, compulsoriamente, porque era obrigado. Tinha essa necessidade quando eu era pequeno. E depois eu comecei a entender que eu vazio, digamos assim, sobre a influência da grelina, que é o hormônio que sinaliza que o estômago está vazio e que você está com fome, me deixava mais alerta, porque daí você tem que sair atrás de comida. E eu percebia que quando eu satisfazia a minha necessidade, eu ficava mais mal-humorado, não tinha muito interesse. Então eu comecei a perceber que tudo na vida tem uma complexidade de funcionamento. Aí eu estou trazendo isso para você, para que você faça essa reflexão, porque o mercado está sempre te acelerando para você não tomar decisão racional. E quando você consegue pensar um pouquinho mais, você vê que as coisas têm um sentido muito mais amplo. E outra coisa que eu deixo de ensinamento é não desperdiçar a oportunidade de ser útil à causa humana. Porque eu já ouvi um monte de gente falar, eu não vou no velório, eu não vou no velório. Não é uma questão de querer, de gostar. Às vezes a gente tem que fazer o que não gosta. Tanto é que aquele que faz só o que quer é escravo das necessidades. Você tem que fazer o que você não quer, às vezes em prol de um bem maior. E eu faço isso. Aquelas palavras que eu recebi de incentivo quando eu era menino, eu trago até hoje. Não perca a esperança e tenha sempre em mente que a vida só faz sentido o dia que você encontra o sentido da tua vida e o sentido na vida daquele que você pode ajudar. Vamos ficando por aqui, porque senão a gente fica a noite toda. Mas não desacredite de você e não desista daquele que você tem à sua volta. Deus é bom, é grande e pode fazer grandes milagres que às vezes a gente nem espera. Eu jamais imaginei que um dia estaria aqui na frente de uma câmera falando com toda a dificuldade que eu tive. Fiquem todos com Deus e obrigado. E obrigada de novo, Edivaldo. E deixar também mais uma coisinha assim, né? Seja aquela pessoa que dá essa palavra de incentivo e não a pessoa que desmotiva alguém que tá aí do teu lado e que tá precisando, né? Ser empurrado pra frente, não puxado lá pra trás, né?
E é isso, pessoal. Agradecer muito para vocês que ficaram com a gente aqui até o final. Dá um like aí no vídeo, compartilha ele com outras pessoas, deixa seu comentário, que isso ajuda a gente aí a ter mais engajamento e esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Então, um beijo grande e até semana que vem.